E se eu disser que Rick Schroder entrou para a história? Com apenas 9 anos, esse talentoso ator ganhou um Globo de Ouro por sua atuação no emocionante filme O Campeão, em 1980. Essa conquista notável o tornou o mais jovem vencedor desse prestigiado prêmio, destacando seu talento extraordinário desde cedo. Enquanto muitos atores mirins desaparecem das telas ao crescer, Rick construiu uma carreira de sucesso tanto na atuação quanto na direção. Após vencer o Globo de Ouro, ele atuou em vários filmes e programas de TV queridos, conquistando os corações do público por décadas. Sua trajetória reflete não apenas a dedicação ao seu trabalho, mas também os desafios enfrentados por muitas jovens estrelas na indústria do entretenimento. Hoje, Rick Schroder é lembrado não apenas como um prodígio infantil, mas também como uma figura de sucesso em Hollywood. O que você acha que contribuiu para seu incrível sucesso? Você consegue imaginar que nosso dedo indicador é muito sensível? O dedo indicador é a verdadeira estrela das nossas mãos. Ele não serve apenas para apontar. Possui muitas terminações nervosas, o que o torna o dedo mais sensível. Essa incrível sensibilidade nos permite sentir texturas, captar pequenas vibrações e perceber detalhes que podem passar despercebidos por outros dedos. Seja a superfície de uma moeda, a maciez de um tecido ou os contornos do seu gadget favorito, o dedo indicador interpreta ativamente essas sensações. A combinação única de destreza e sensibilidade desse dedo desempenha um papel importante nas tarefas do dia a dia, desde digitar no teclado até tocar instrumentos musicais. Então, da próxima vez que você for pegar algo, lembre-se do quanto seu dedo indicador contribui para o seu sentido de tato. Não é incrível como uma parte tão pequena do nosso corpo pode ter um impacto tão grande na nossa vida cotidiana? Você consegue imaginar a cultura única dos Punjabis e dos mexicanos? No início do século XX, surgiu uma mistura incrível de tradições, quando homens do Punjab imigraram para a Califórnia e se casaram com mexicanas. Essa combinação inusitada aconteceu não só por causa de valores culturais semelhantes, mas também devido a barreiras legais que impediam as mulheres do Punjab de se mudarem para os Inata. Como resultado, esses homens encontraram apoio e amizade em suas novas casas, formando uma vibrante comunidade Punjabi mexicana-americana. Esses casamentos promoveram um rico intercâmbio cultural, unindo costumes punjabis com tradições mexicanas, desde a comida até as festas. As famílias abraçaram e celebraram esse legado único, transmitindo uma experiência bilíngue para seus filhos. Essa mistura maravilhosa mostra como culturas diferentes podem se unir de maneiras inesperadas, criando laços que enriquecem a tapeçaria da vida americana. Não é incrível ver como o amor e a amizade podem criar um legado cultural tão poderoso? Acredite ou não, este ursinho de goma é gigante. Em 2014, um fabricante de doces da Califórnia chamou a atenção do mundo ao criar o maior ursinho de goma já feito, pesando impressionantes 226 quilos. Essa imensa guloseima alcançou uma altura de 1,4 metros, aproximadamente a mesma de uma criança pequena. Tente imaginar isso. O ursinho continha incríveis 32 mil calorias. Para visualizar esse número maluco, isso equivale a consumir 16 ursinhos de goma normais por dia durante mais de 2 semanas. Após revelar esse gigante açucarado, os criadores decidiram vender em pedaços menores, tornando acessível para quem quisesse experimentar um pouco da enorme delícia por apenas $10 por quilo. Essa criação deliciosa não só gerou empolgação, mas também despertou a imaginação sobre a fabricação de doces e possibilidades açucaradas. Imagine surpreender os convidados em uma festa com fatias desse ursinho, criando um espetáculo que poderia ofuscar um cachorro pequeno. O mundo dos doces está cheio de surpresas incríveis, repleto de criatividade e diversão, não é mesmo? É verdade que o Sri Lanka tem 2 capitais? Você pode se surpreender ao saber que esta linda nação insular tem não uma, mas 2 capitais distintas. Sri Jayawardenepura Kotte é o coração administrativo, onde as decisões do governo são tomadas, cercado por uma vegetação exuberante e uma arquitetura elegante. Esse ambiente tranquilo oferece uma ótima fuga do agito da vida urbana, sendo um lugar perfeito para quem busca paz. Por outro lado, temos Colombo, o centro comercial que nunca dorme. Esta cidade vibrante oferece uma mistura fascinante do antigo e do novo, com prédios da era colonial dividindo espaço com arranha-céus modernos.
Em Colombo, as ruas estão cheias de energia, repletas de mercados animados, lojas diversas e comida de rua deliciosa, tornando-a um verdadeiro paraíso para os amantes da gastronomia. O contraste entre a calma de Kut e a atmosfera dinâmica de Colombo mostra perfeitamente o espírito diverso do Sri Lanka, refletindo tanto sua rica história quanto seu presente em constante evolução. Juntas, essas duas capitais pintam um retrato de uma nação que equilibra habilmente a tradição com as exigências da vida moderna. Descubra que há muito mais na cultura vietnamita do que apenas sua comida deliciosa e paisagens bonitas. As mulheres no Vietnã priorizam a educação, valorizando a capacidade de se comunicar efetivamente em línguas estrangeiras, sendo o inglês a mais procurada. Esse compromisso com o aprendizado de idiomas vem do desejo de crescimento pessoal e oportunidades econômicas em um mundo que se globaliza rapidamente. Muitas mulheres vietnamitas buscam se relacionar com parceiros estrangeiros, não apenas navegando no amor, mas abraçando uma vida que mistura diferentes culturas e experiências. Essa mudança desafia as noções tradicionais de relacionamentos, já que essas mulheres buscam ativamente parceiros que respeitem suas ambições e desejem igualdade. Ao dominar idiomas, elas abrem portas para novas oportunidades de trabalho e redes sociais, permitindo que participem globalmente. Ao construir famílias multiculturais, essas mulheres promovem valores de diversidade e respeito, reformulando as normas sociais. Sua jornada destaca não apenas sua perseverança, mas também ilustra o poder transformador da linguagem na criação de novas identidades e na promoção do entendimento entre fronteiras. Como isso influenciará as futuras gerações? Por que a educação foi tão importante em 2010? Nesse ano, o Ministério da Educação destacou o papel crucial do apoio governamental diante de diversas questões legais. Essa atenção foi uma resposta às crescentes ameaças que as instituições de ensino enfrentavam, devido a mudanças nas políticas e disputas jurídicas. O Ministério percebeu que, sem um suporte confiável do governo, as escolas poderiam ter dificuldades em garantir um ambiente de aprendizado seguro e eficaz para os alunos. Eles ressaltaram que a proteção do financiamento e dos recursos educacionais era essencial para manter a qualidade do ensino e do aprendizado. Além disso, esse apelo por apoio não se limitava apenas à ajuda financeira. Incluía também a criação de políticas que garantissem a resiliência das escolas diante de mudanças que poderiam afetar seu funcionamento. Ao enfatizar a necessidade de ajuda governamental, o Ministério buscava assegurar um futuro promissor para os alunos, permitindo que eles se desenvolvessem sem medo da instabilidade jurídica que poderia impactar sua educação. As ações tomadas nesse período se tornaram um precedente para futuras políticas educacionais, lembrando-nos da importância de medidas protetivas para um ambiente educacional estável. Prepare-se para se surpreender com as baleias beluga. A baleia beluga, frequentemente chamada de canário do mar, é um pequeno cetáceo encantador, encontrado principalmente em regiões frias do Ártico e Subártico. Essas baleias brincalhonas são facilmente reconhecíveis pela sua pele branca e corpos arredondados, que deslizam graciosamente pelas águas geladas. Uma de suas características adoráveis é a curiosidade sem limites. As belugas se aproximam de barcos e interagem com os humanos, lembrando filhotes brincalhões no oceano. Suas vocalizações são outro aspecto notável. As belugas produzem uma impressionante variedade de sons, incluindo apitos, cliques e até melodias, o que lhes rendeu esse apelido. Essa variedade de sons ajuda essas criaturas sociáveis a se comunicarem e a navegarem em seus habitats congelados de forma eficaz. Embora frequentemente viajem em grupos menores, grandes grupos podem ser avistados, especialmente durante as temporadas de migração, tornando os avistamentos ainda mais emocionantes. No entanto, o futuro das belugas está em risco devido às mudanças climáticas e à perda de habitat. Para garantir a sobrevivência desses animais encantadores, é crucial que defendamos sua proteção e inspiremos um esforço coletivo para preservar nossos oceanos. E se eu disser que alguns polvos podem picar? Surpreendentemente, algumas espécies de polvos desenvolveram habilidades venenosas que servem como uma proteção eficaz contra predadores. Por exemplo, o polvo de anéis azuis, uma criatura pequena mais mortal que vive nos oceanos Pacífico e Índico, contém um potente veneno chamado tetrodotoxina. Esse veneno é forte o suficiente para paralisar peixes pequenos e até humanos, tornando um dos animais marinhos mais perigosos. Diferentes espécies de polvos têm diferentes níveis de veneno.
Algumas são completamente inofensivas, enquanto outras possuem toxinas capazes de repelir ou até matar inimigos maiores. Essas adaptações incríveis permitem que os polvos prosperem em diversos ambientes, exibindo comportamentos interessantes como camuflagem e inteligência. Então, da próxima vez que você ver um polvo, lembre-se de que por trás de sua aparência incomum existem habilidades surpreendentes. Quem diria que essas criaturas são tão temíveis? Você sabia que o latte influencia a absorção de cafeína? Na verdade, seu latte favorito pode afetar como seu corpo processa a cafeína. Quando você aprecia essa bebida cremosa, a gordura do leite retarda a absorção da cafeína na corrente sanguínea. Isso significa que, embora você desfrute do sabor suave do latte, o efeito da cafeína pode demorar um pouco mais para aparecer do que ao tomar café preto. Basicamente, ao beber um latte, a combinação do leite quente com o expresso forte cria uma sensação agradável, mas isso também significa que o efeito da cafeína não é tão rápido. Portanto, se você precisa de um impulso rápido de energia, é melhor optar por um expresso ou uma xícara de café coado. Entender como funcionam bebidas como o latte pode ajudá-lo a escolher a bebida certa de acordo com suas necessidades, seja para um rápido aumento de energia ou um momento relaxante. Um fato interessante sobre a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Esta incrível empresa foi a maior do mundo na década de 1720, controlando metade do comércio global. Imagine só, com um valor estimado em cerca de 8 trilhões de dólares, ela superava gigantes tecnológicos modernos como a Apple, que recentemente alcançou 3 trilhões. Fundada em 1602, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou VOC, teve um papel fundamental no comércio de especiarias, fortalecendo o poder econômico dos Países Baixos e mudando o comércio global. Ela criou rotas comerciais e assentamentos por toda a Ásia, da Indonésia à Índia. Sua influência foi tão grande que afetou culturas e economias ao redor do mundo. No entanto, apesar de seu domínio, a empresa gradualmente entrou em declínio devido à má gestão e à concorrência. No final do século XVIII, ela desapareceu, deixando um legado de inovações comerciais e controvérsias. Como uma estrutura tão poderosa desapareceu da história? E se eu te disser que o chiaroscuro muda completamente a arte? Chiaroscuro, um termo polonês, descreve perfeitamente como os artistas brincam com luz e sombra para dar vida às suas obras-primas. Essa técnica fascinante ajuda a criar a ilusão de profundidade e volume, tornando imagens bidimensionais mais tridimensionais. Ao contrastar habilmente áreas claras e escuras, os artistas podem guiar seu olhar pela obra, destacando detalhes importantes e adicionando profundidade emocional. Pense em pinturas famosas, como as cenas dramáticas de Caravaggio ou os retratos vibrantes de Rembrandt. Todas elas usam o chiaroscuro para enriquecer suas narrativas. O jogo de luz e sombra pode evocar diferentes emoções, às vezes elevando o espírito, outras vezes criando uma atmosfera de mistério. Compreender o chiaroscuro não só aprofunda nossa percepção da arte, mas também nos permite ver o mundo de forma mais vibrante, lembrando-nos da beleza encontrada nos contrastes. Então, da próxima vez que você admirar uma pintura, preste atenção em como a luz e a sombra trabalham juntas. Isso não abre uma nova perspectiva? Acredite ou não, mas o elefante asiático é incrível. Esses magníficos animais, conhecidos cientificamente como Elephas maximus, são os maiores mamíferos terrestres do Sudeste Asiático e do subcontinente indiano. Entre suas características impressionantes, os elefantes asiáticos se destacam não só pelo tamanho, mas também pela inteligência e comportamento social. Eles costumam viver tanto em florestas quanto em pastagens, o que os torna vulneráveis à perda de habitat devido à atividade humana. Ao contrário de seus parentes africanos, eles têm orelhas menores e costas mais arredondadas, mostrando suas adaptações únicas. Além de se moverem em bandos liderados por fêmeas matriarcais, eles demonstram laços emocionais notáveis e habilidades de comunicação. Sua presença é crucial para o ecossistema, pois ajudam a moldar seus habitats, pastando e criando trilhas que beneficiam outros animais selvagens. E, infelizmente, devido à caça ilegal e à destruição do habitat, os elefantes asiáticos enfrentam ameaças crescentes. Como podemos ajudar a proteger esses gigantes bondosos? E se eu te contar sobre o design incomum do Tesla Cybertruck? Este carro revolucionário, apresentado em 2019, parece ter saído de um filme de ficção científica. Com sua forma angular e aço inoxidável brilhante, o Cybertruck se destaca entre os caminhões tradicionais do mercado.
Algumas pessoas ficaram empolgadas com seu estilo ousado e diferente, enquanto outras tiveram sentimentos mistos sobre sua aparência. No entanto, apesar das opiniões divergentes, o Cybertruck conseguiu um número impressionante de pré-vendas, mostrando que há um grande interesse por designs automotivos ousados. Este veículo promete características impressionantes, como alta resistência e tecnologia avançada, atraindo aqueles que buscam inovação. A Tesla continua desafiando as tradições, e o Cybertruck é apenas um exemplo de seu espírito aventureiro. Você está pronto para aceitar essa nova era no design de automóveis? Vamos descobrir a verdade sobre acampar e seu relógio biológico. Estudos mostram que apenas uma semana de acampamento sem dispositivos eletrônicos pode melhorar muito nossa saúde. Ao nos desconectarmos da tecnologia, nos sintonizamos com o ritmo da natureza. Essa semana ao ar livre ajuda a restaurar nosso ritmo biológico, sincronizando os níveis de melatonina com o ciclo natural da luz, do amanhecer ao anoitecer. A melatonina é importante para regular o sono, e quando estamos ao ar livre, começamos naturalmente a acordar com o sol e relaxar quando escurece. Ao eliminar telas e luz artificial, podemos melhorar a qualidade do sono e nosso bem-estar geral. Então, por que não planejar sua próxima viagem para a natureza? Você não só vai aproveitar o ar fresco e paisagens incríveis, mas também pode encontrar a maneira perfeita de restaurar o equilíbrio em seu corpo. E se eu te contar sobre os olhares tensos em Crepúsculo? A série de filmes Crepúsculo chama a atenção não só pela história, mas também pela quantidade impressionante de contato visual dramático. Na verdade, os personagens passam quase meia hora se olhando em silêncio. Isso pode parecer excessivo, mas destaca as conexões emocionais entre eles, especialmente entre Edward e Bella. Essas longas pausas criam tensão e permitem que o público sinta o peso dos sentimentos. Segundo os criadores dos filmes, essas cenas têm o objetivo de mergulhar os espectadores na saudade, no amor e, às vezes, na confusão que acompanham o romance jovem. Olhares prolongados podem transmitir mais do que palavras, fazendo com que nos conectemos mais profundamente com os relacionamentos dos personagens. Se você já se perguntou por que eles se olham tanto, saiba que não está sozinho. É uma técnica de narrativa fascinante que ajuda a desenvolver a história de maneira única. Descubra a chocante verdade sobre as execuções em Nuremberg. Os julgamentos de Nuremberg, realizados após a Segunda Guerra Mundial, tinham como objetivo responsabilizar os criminosos de guerra nazistas. No entanto, houve uma reviravolta desagradável quando o carrasco designado para esses julgamentos distorceu sua experiência. Essa informação enganosa resultou em enforcamentos inadequados, fazendo com que alguns condenados enfrentassem mortes dolorosas e prolongadas em vez de execuções rápidas. Os militares acreditavam ter contratado um carrasco experiente e qualificado, mas sua falta de habilidade nas execuções levou a uma trágica série de enforcamentos mal-sucedidos. Este capítulo sombrio não apenas minou a suposta sensação de justiça, mas também levantou questões importantes sobre a moralidade e a eficácia da pena de morte para criminosos de guerra. Como detalhes tão importantes puderam passar despercebidos em um evento histórico tão significativo? Descubra a impressionante quantidade de ovelhas na Austrália. Após a China, a Austrália se destaca com cerca de 100 milhões de ovelhas, tornando-se um grande produtor de carne e lã de ovelha. Esses animais peludos têm um impacto significativo na economia do país, especialmente porque a Austrália é um dos principais produtores de lã do mundo. Vastíssimos pastos são ideais para essas ovelhas, criando condições favoráveis para sua vida. Curiosamente, a ovinocultura australiana também foca na sustentabilidade, e os fazendeiros utilizam métodos cuidadosos para manter a saúde dos animais e cuidar do meio ambiente. Além da lã, as ovelhas são valorizadas pela carne, o que aumenta a popularidade de pratos saborosos de cordeiro ao redor do mundo. Essa impressionante quantidade de ovelhas não só apoia as comunidades locais, mas também desempenha um papel importante na identidade agrícola da Austrália. Você consegue imaginar um rebanho tão grande vagando pelo mato? O que simboliza a conexão entre o Japão e os Estados Unidos. A máquina automática japonesa representa as complexas relações formadas pelo comércio internacional, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, os EUA e o Japão estavam em um ponto crucial, precisando reconstruir a confiança e a parceria. Essa máquina, um feito da engenharia, não só demonstra a habilidade tecnológica do Japão,
mas também destaca o espírito de cooperação que surgiu entre os dois países. Quando o Japão começou a exportar seus produtos inovadores, isso ajudou a impulsionar a economia mútua, beneficiando ambas as nações. A máquina automática se tornou um símbolo de progresso, mostrando como os países podem superar conflitos e construir relações comerciais prósperas. Mas por que isso é importante? Isso nos lembra que o comércio não é apenas sobre produtos, é sobre conexões, objetivos comuns e a capacidade de transformar tensões históricas em novas oportunidades. Essa parceria, no final, pavimentou o caminho para a globalização moderna, levantando questões sobre como abordamos o comércio em nossos dias, o que podemos aprender com essa máquina simbólica. Muitos não sabem, mas o calendário etíope é único. O calendário etíope está aproximadamente 7,5 anos atrás em relação ao calendário gregoriano, que é o mais comum em muitos países. Isso acontece porque o calendário etíope tem 13 meses, em vez dos habituais 12. São 12 meses com 30 dias e um mês extra chamado Pagumi, que tem 5 ou 6 dias, dependendo do ano. Essa estrutura única resulta em uma maneira especial de medir o tempo. Por exemplo, quando é 1º de janeiro, no calendário gregoriano, na Etiópia é cerca de 11 de setembro. Essa diferença interessante às vezes causa confusão entre viajantes e empresários que lidam com a Etiópia, mas também reflete a rica herança cultural do país. Você já se perguntou como esse calendário se desenvolveu ao longo dos séculos? Porque o medo faz o coração bater mais rápido. Quando as pessoas sentem medo, o corpo começa a funcionar em alta potência, liberando adrenalina, um hormônio poderoso que prepara você para agir. Essa reação é chamada de luta ou fuga. Imagine que você se depara com uma situação assustadora, como um urso durante uma caminhada. Seu coração começa a bater forte, porque a adrenalina entra na corrente sanguínea, fazendo o coração trabalhar mais rápido. Esse aumento na frequência cardíaca leva mais oxigênio e nutrientes para os músculos, preparando você para lutar ou fugir para um lugar seguro. É impressionante como o corpo reage a ameaças. Esse batimento acelerado é uma parte importante da nossa resposta ao estresse, permitindo que reagimos rapidamente em situações de emergência. Então, da próxima vez que seu coração disparar em um momento de medo, lembre-se de que seu corpo está se preparando para agir, ajudando você a enfrentar desafios ou evitar situações potencialmente perigosas. Mergulhe no mundo misterioso das aranhas do mar. Recentemente, cientistas descobriram 3 novas espécies de aranhas do mar em fontes de metano ao largo da costa da Califórnia e do Alasca. Essas criaturas incríveis pertencem à família Siracidae e são tão transparentes que podem ser comparadas ao vidro, tornando-se um espetáculo único nas profundezas escuras do oceano. A característica especial dessas aranhas do mar é sua relação com bactérias que vivem em suas carapaças e se alimentam de metano. As aranhas, por sua vez, se alimentam dessas bactérias, o que é uma descoberta empolgante para nossa compreensão de sua dieta e ecossistemas. Essa nova descoberta pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida nas águas profundas, destacando as complexas interações entre espécies nessas condições adversas. Compreender o papel do metano nesses ecossistemas também pode ajudar os cientistas a entender como as mudanças climáticas afetam a vida marinha. Quais outras surpresas as profundezas do oceano escondem? Você sabia que os persas usaram gás tóxico em combate? Essa tática surpreendente mostra que a guerra química não é apenas uma invenção moderna. Na antiguidade, especialmente nos conflitos entre persas e romanos, há evidências de que os persas usaram gases tóxicos contra seus inimigos. Um caso horrível ocorreu quando as tropas persas liberaram gás venenoso em um túnel romano, resultando na morte imediata de muitos soldados dentro. Esse uso habilidoso de substâncias químicas demonstra até onde as antigas tropas estavam dispostas a ir para obter vantagem. Isso também levanta questões importantes sobre a moral da guerra ao longo da história. Embora muitas vezes pensemos na guerra química como um fenômeno do século XX, esse exemplo nos lembra que a busca por poder e vitória frequentemente leva ao desenvolvimento de métodos cada vez mais destrutivos. O que você acha que essas táticas antigas têm a ver com os métodos modernos de guerra? Você consegue imaginar trens passando pelo seu café? Essa cena incrível acontece na famosa Rua dos Trens em Hanoi, onde a vida vibrante se encontra com a agitação do transporte moderno.
Localizada na capital movimentada do Vietnã, essa rua estreita oferece uma experiência única. Ao caminhar pelo calçadão de pedras, perceba como os locais organizam suas vidas diárias em torno dos trilhos. Cafés e lojas ficam a poucos centímetros de onde os trens passam, e os clientes sentam-se ansiosos do lado de fora, saboreando seu café, enquanto estão a poucos passos do trem que passa em alta velocidade. A expectativa aumenta quando o apito soa, e todos sabem que devem se afastar por alguns segundos emocionantes. É emocionante testemunhar essa dança entre as atividades diárias e o ritmo do trem, criando uma atmosfera animada, cheia de cultura e espírito comunitário. O barulho vibrante da vida cotidiana, contrastando com a passagem repentina de um trem, tornou a Rua dos Trens um destino popular para turistas em busca da foto perfeita. Este bairro notável exemplifica como os moradores coexistem harmoniosamente com a infraestrutura, mostrando a engenhosidade da cultura de Hanoi. Quem não gostaria de viver esse momento inesquecível? Um fato surpreendente sobre a estrada mais lenta do mundo é que ela se estende por impressionantes 13.589 quilômetros, ligando a Libéria à China. Este trajeto incrível passa por paisagens deslumbrantes e cidades movimentadas. Mas não espere conseguir viajar rápido. Devido às vistas panorâmicas e frequentes atrasos, essa estrada vai testar sua paciência. Você vai atravessar diversos cenários, desde lindas praias até desafiadores passes montanhosos, parando em comunidades locais vibrantes. Os viajantes podem encontrar mercados animados e experiências culturais inesquecíveis. Se você gosta de vistas emocionantes ou de comida de rua deliciosa, essa estrada tem muitas surpresas para você. Então, quem está pronto para uma aventura que transforma o tempo em viagem? Você sabia que na Tailândia existe uma lei que exige que as pessoas usem roupas íntimas ao sair de casa? Essa regra inusitada pode surpreender muitos e está relacionada a crenças culturais sobre modéstia e respeito. A lei visa promover a modéstia e o uso adequado de roupas em locais públicos. Embora possa parecer estranho, essa exigência reflete como diferentes culturas têm suas próprias normas sobre vestuário. As multas por violar essa regra não são altas, mas a lei destaca a importância da ordem pública na sociedade tailandesa. Então, da próxima vez que você planejar uma viagem para a Tailândia, não se esqueça de levar não apenas roupas, mas também roupas íntimas. É um lembrete leve de como as diferenças culturais moldam nossas experiências. Não é interessante como as leis variam de um país para outro? Você sabia que os patos ajudam a introduzir populações de peixes? Essas aves incríveis contribuem para o equilíbrio ecológico de maneiras inesperadas. Quando os patos migram, eles não apenas se deslocam de um lago para outro. Eles desempenham um papel importante na criação de populações de peixes em novos corpos d'água. Ao se alimentarem de ovos de peixe, alguns desses pequenos ovos sobrevivem ao processo digestivo dos patos e saem intactos. Embora nem todos os ovos sobrevivam, um grande número de patos migratórios aumenta as chances de sobrevivência dos peixes em novos habitats. Ao deixarem ovos viáveis em suas fezes, os patos ajudam a formar novas comunidades de peixes, que podem, por sua vez, beneficiar os ecossistemas locais. Essa conexão entre patos e peixes ajuda a manter a biodiversidade, mostrando a interconexão da natureza. Então, da próxima vez que você ver um pato, lembre-se de que ele é mais do que apenas uma ave que grasna. Ele é um jogador-chave na vida aquática. Quais outros papéis surpreendentes os animais desempenham em nossos ecossistemas? Você sabia que em Malta nunca faz frio? Esta ilha ensolarada no Mediterrâneo é o único país europeu onde nunca foram registradas temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. O clima quente de Malta a torna um destino favorito para turistas de verão, que vêm aproveitar suas belas praias e rica cultura. Com invernos amenos e verões quentes, os visitantes podem desfrutar de atividades ao ar livre o ano todo. Imagine-se relaxando à beira-mar, enquanto outros se agasalham do frio. O clima único da ilha não só atrai turistas, mas também sustenta uma rica biodiversidade, permitindo que diversas plantas e animais prosperem. Essa atmosfera agradável é perfeita para explorar locais históricos, como a antiga cidade de Medina ou os magníficos templos megalíticos, que são algumas das estruturas independentes mais antigas do mundo. Portanto, se você quer escapar do inverno e aproveitar o sol, Malta é o lugar que você deve visitar. Você sabia que os hipopótamos têm um protetor solar natural?
A pele dos hipopótamos contém compostos incríveis, como o ácido hipopussurínico e o ácido norgipopussurínico, que protegem esses enormes animais. Sob a luz do sol, esses ácidos únicos funcionam como um leve protetor solar, protegendo a pele dos raios ultravioleta prejudiciais. Mas não é só isso. Esses ácidos também inibem o crescimento de micróbios, ajudando os hipopótamos a evitar infecções causadas por bactérias e outros micro-organismos. Isso é especialmente importante, já que os hipopótamos passam muito tempo na água, onde sua pele pode facilmente irritar-se ou infectar-se. A substância oleosa avermelhada que os hipopótamos secretam é, na verdade, o efeito desses ácidos, criando uma barreira natural contra o sol e os micróbios incômodos. Então, da próxima vez que você vir um hipopótamo descansando ao sol ou brincando no rio, lembre-se de que eles têm seu próprio sistema de cuidados com a pele. Legal, não é? Os porcos precisam de sombra, assim como nós. Você sabia que os porcos, especialmente os fofos e rosados, podem se queimar ao sol? Assim como os humanos, eles correm risco se expostos ao sol por muito tempo. A pele deles é sensível e queima facilmente, o que pode causar desconforto e problemas de saúde. Por isso, é importante que os donos de porcos garantam sombra e abrigo adequados. Na natureza, os porcos costumam se esconder debaixo de árvores ou outros abrigos naturais para evitar o sol forte. No entanto, os porcos domésticos dependem das pessoas para criar um ambiente seguro. Proteger os porcos não só os ajuda a se manter frescos, mas também contribui para o seu bem-estar geral. Quando os porcos estão protegidos do sol intenso, eles podem aproveitar o dia, cavando na terra e explorando o ambiente, sem se preocupar com queimaduras solares. Então, da próxima vez que você ver um porco rosa, lembre-se de que ele precisa de um pouco de amor na forma de sombra. Como podemos ajudar a proteger nossos amigos porcos do sol? Conheça os Dillinators, o fã-clube apaixonado de Dylan Dozaza. Esses fãs dedicados formaram uma comunidade vibrante que acompanha a trajetória musical e social de Dylan. Dylan, uma estrela em ascensão, é conhecido por suas melodias marcantes e encanta os ouvintes com seu som único e carisma. Os Dillinators o apoiam compartilhando sua música, indo a shows e participando de eventos online para fãs. Eles se reúnem para celebrar não apenas suas conquistas, mas também para criar um senso de pertencimento entre os admiradores. Com suas postagens entusiasmadas e arte criativa de fã, você pode sentir a energia e o entusiasmo em torno dos projetos de Dylan. Essa paixão não é apenas admiração, é sobre construir amizades e amar a música. Então, se você ainda não ouviu falar dos Dillinators, venha conhecer essa comunidade vibrante e descubra toda a alegria que eles têm a oferecer. Prepare-se para uma incrível explosão de meteoro no Mar de Bering. Em 2018, um meteoro com cerca de 10 metros de diâmetro explodiu sobre o Mar de Bering, liberando uma quantidade colossal de energia. Essa explosão equivalia a 173 quilotoneladas de TNT, cerca de 10 vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em Hiroshima em 1945. Imagine a força de um evento assim. Felizmente, o meteoro se desintegrou a alta altitude sobre o oceano, reduzindo o risco de danos sérios a pessoas e propriedades. Meteoros desse tamanho são raros, mas nos lembram da natureza dinâmica e às vezes imprevisível do nosso planeta. Cientistas monitoram constantemente o espaço em busca desses visitantes cósmicos, o que nos ajuda a entender seu potencial impacto na Terra. Este evento incrível nos lembra da fascinante universo em que vivemos, cheio de maravilhas e surpresas esperando para serem descobertas. Difícil de acreditar, mas os glóbulos vermelhos são viajantes incríveis. Essas pequenas células em forma de disco são os heróis invisíveis do nosso sangue, fazendo cerca de 250 mil viagens circulares pelo corpo antes de voltar à medula óssea para descansar. Imagine, cada glóbulo vermelho passa sua vida transportando oxigênio dos pulmões para cada parte do seu corpo, fornecendo o combustível vital para órgãos e tecidos. Após cerca de 120 dias, completando sua maratona pelo sistema circulatório, eles retornam à medula óssea. Lá são reciclados e seus componentes são usados para criar novos glóbulos vermelhos. Esse ciclo incrível é essencial para nossa sobrevivência, mantendo nossos níveis de energia e saúde geral. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se do trabalho árduo desses pequenos viajantes que sustentam sua energia e saúde. Descubra a incrível história do estado de Washington.
Apesar da recente mudança de nome, o estado de Washington ainda homenageia George Washington, o primeiro presidente dos Chautauqua. Essa conexão não é apenas um nome, ela reflete um profundo respeito por sua contribuição significativa à independência americana. A liderança de George Washington durante a Guerra da Independência foi fundamental para garantir a liberdade das colônias e para a formação do governo do país. O estado celebra seu legado por meio de vários monumentos e eventos, lembrando moradores e turistas sobre sua influência na história americana. Mesmo com as mudanças, o estado de Washington mantém seu espírito por meio de programas educacionais e reuniões comunitárias que refletem a democracia e a liderança. Você já se perguntou quanta história e identidade pode conter um único nome? É surpreendente como os estados podem conectar o presente ao passado, garantindo que figuras importantes como Washington continuem fazendo parte da vida cotidiana. Difícil de acreditar, mas não é um M. O logo das latas de Monster Energy, na verdade, representa uma ousada imagem de garras, e não apenas uma letra M estilizada. Esse design vibrante cria a ilusão de um monstro rasgando metal, refletindo perfeitamente o espírito selvagem e aventureiro da bebida energética. No entanto, em 2014, um vídeo no YouTube gerou polêmica ao afirmar que cada segmento da garra poderia ser interpretado como o número 6 em hebraico. Isso fez com que alguns começassem a associar o logo ao 666, que na cultura popular é frequentemente chamado de número da besta. Embora muitos fãs apreciem o Monster Energy pelo seu sabor e efeito revigorante, esse significado oculto adiciona um elemento de mistério e discussão. O logo simboliza algo sinistro ou é apenas uma jogada criativa do designer? Não importa se você está bebendo uma lata durante um jogo ou passeando, definitivamente há mais do que parece à primeira vista. Você sabia que os ratos mudaram o ecossistema da América do Norte? Esses seres inteligentes se infiltraram em navios no final do século XVIII, tornando-se passageiros invisíveis. Assim que pisaram em terra, começaram a se espalhar pelo continente. Com a sua chegada, o caos começou. Os ratos trouxeram doenças que afetaram não apenas os humanos, mas também a fauna local. Seu apetite insaciável levou à diminuição das espécies nativas, já que os ratos frequentemente as deslocavam na luta por comida e abrigo. Essa invasão mostra claramente o papel poderoso que as espécies invasoras desempenham na desestabilização dos ecossistemas. É uma história fascinante e educativa sobre como nossos mundos estão interconectados. Uma pequena mudança pode causar ondas que afetam muitos. Portanto, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que sua jornada não foi apenas pessoal. Ela mudou o ambiente e as comunidades em toda a América do Norte. Um fato interessante sobre o abacate. Você sabia que essa fruta cremosa e verde não era chamada de abacate antes? Quando chegou aos Estados Unidos, as pessoas a chamavam de pera de jacaré, por causa da sua casca áspera, que lembra a pele de um jacaré, e sua forma parecida com a de uma pera. No entanto, o nome que usamos hoje, abacate, vem da palavra ahuacatl, na língua nahuatl. Esse termo curioso significa ovinho, o que pode parecer estranho, mas está relacionado à forma da fruta. Essa conexão é um ótimo exemplo de como as culturas veem a natureza. O abacate percorreu um longo caminho desde aqueles primeiros dias. Agora é valorizado pelo seu sabor e benefícios à saúde, sendo rico em gorduras saudáveis, fibras e vitaminas. Seja em torradas no guacamole ou como complemento em saladas, o abacate conquistou seu lugar na cozinha moderna. Não é interessante pensar em como uma fruta com um nome tão incomum se tornou popular em todo o mundo? Vamos desvendar a verdade sobre o jamaivu. Esse fenômeno intrigante chama a atenção em pesquisas psicológicas, assim como o famoso déjà vu. Enquanto o déjà vu faz você sentir que já viveu algo, o jamaivu é o oposto. Você sente que está experimentando algo pela primeira vez, mesmo que seja familiar. Ambas as experiências revelam maneiras misteriosas de funcionamento do nosso cérebro, destacando como memória e percepção podem se entrelaçar. O cérebro humano é um órgão complexo, e os pesquisadores continuam a estudar não apenas o jamaivu e o déjà vu, mas também outros fenômenos mentais fascinantes, como sonhos premonitórios e visões do futuro. Compreender esses fenômenos pode nos ajudar a entender melhor como processamos memórias, reagimos a situações e nos orientamos na vida. Então, quais segredos estão escondidos em seu cérebro, esperando para serem descobertos?
Difícil de acreditar, mas os trilobitas dominaram por milhões de anos. Essas criaturas marinhas únicas viveram na Terra por cerca de 270 milhões de anos, muito mais do que o período em que os dinossauros apareceram pela primeira vez. Imagine só, enquanto os dinossauros vagaram pela Terra por cerca de 165 milhões de anos, os trilobitas já prosperavam muito antes e continuaram a existir mesmo após o desaparecimento da maioria dos dinossauros. Esses animais incríveis tinham carapaças duras e diferentes tipos de olhos, o que os tornava impressionantes sobreviventes nos oceanos antigos. Seu longo período de existência terminou há cerca de 252 milhões de anos, durante a extinção em massa do Permiano-Triássico, uma das mais significativas da história. Sua resistência e capacidade de adaptação nos dão pistas sobre a sobrevivência em condições em mudança. O que podemos aprender com sua jornada na história da Terra? A Parliament Street é a rua mais estreita do Reino Unido, com apenas 25 polegadas de largura no seu ponto mais estreito. Imagine como é andar por um corredor que é um pouco mais largo que os ombros de uma pessoa. Essa rua fica na histórica cidade de York e parece um antigo beco medieval, com encantadoras pedras de calçamento e prédios antigos de ambos os lados. Passar por esse espaço estreito pode ser desafiador, especialmente depois de um farto almoço inglês. Seja você um morador local ou um turista, ao passar por lá, pode se sentir um pouco apertado e se perguntar como uma rua tão estreita pode ter uma presença tão significativa em uma cidade movimentada. Conhecida por suas lojas e cafés, essa rua estreita atrai turistas curiosos que querem tirar selfies e compartilhar suas experiências. Então, da próxima vez que você visitar York, não deixe de passar pela Parliament Street e veja se consegue passar sem ficar preso. Um fato interessante sobre a simbologia dos cervos. A imagem de um cervo pulando através de um vidro simboliza liberdade e vitalidade, refletindo a essência da natureza de forma dinâmica. Essa imagem vibrante não só demonstra a agilidade e a graça dos cervos, mas também toca em temas mais profundos em diferentes culturas. Os cervos são frequentemente vistos como símbolos de resistência e perseverança, especialmente em regiões onde eles vagam livremente por paisagens desafiadoras. Quando artistas retratam um cervo pulando através de um vidro, isso evoca um forte sentimento de superação de obstáculos e aceitação das oportunidades da vida. Essa representação vibrante ressoa especialmente no inverno, quando muitos buscam calor e alegria. Seja no folclore ou na arte contemporânea, o salto do cervo pode nos inspirar a perseguir nossos sonhos com determinação e energia. Você já pensou sobre as mensagens que os animais transmitem na arte? A língua havaiana pode parecer simples à primeira vista, mas seu alfabeto limitado de 12 letras cria um som único e melódico que reflete a cultura das ilhas. Esse alfabeto é composto por 5 vogais, A, E, I, O, U, e 7 consoantes, H, K, L, M, N, P, W. Esse pequeno conjunto de letras permite formar muitas combinações bonitas, resultando em palavras cheias de significado e história. Na verdade, os nomes havaianos frequentemente refletem a natureza, a família e a espiritualidade, destacando a profunda conexão entre a língua e a cultura. A natureza rítmica da língua havaiana também a torna musical, criando um fluxo suave que é agradável de ouvir e pronunciar. Seja em uma canção tradicional ou em uma simples saudação, a beleza da língua havaiana celebra o rico legado das ilhas. Então você está pronto para explorar essa língua fascinante? E se eu disser que um pum pode custar um cartão vermelho? Em um evento surpreendente durante uma partida de futebol na Suécia em 2016, um jogador foi expulso por isso. O árbitro considerou o som do pum como uma conduta antidesportiva, resultando em um momento inesperado e engraçado em campo. Esse incidente causou espanto, provocando risadas e debates entre torcedores e jogadores. Embora as regras do futebol enfatizem o jogo limpo, todos sabem que os jogadores às vezes ficam emocionados, e o humor pode surgir inesperadamente em uma partida tensa. Alguns dizem que a decisão do árbitro foi muito severa, enquanto outros acreditam que isso trouxe uma reviravolta inesquecível ao jogo. Por mais estranho que pareça, esse incidente destaca como até situações mais absurdas podem acontecer no esporte profissional. O que você acha? Os jogadores devem ser punidos por algo tão natural? Você pode se surpreender. Bananas melhoram o humor. Comer bananas não é apenas saborear um lanche doce. Essas frutas amarelas realmente podem aumentar sua felicidade.
As bananas são ricas em triptofano, um aminoácido que seu corpo transforma em serotonina. Frequentemente chamado de hormônio da felicidade, a serotonina desempenha um papel importante na regulação do seu humor, sono e até apetite. Quando você come bananas, ajuda a aumentar os níveis de serotonina, resultando em um estado mental mais positivo. É surpreendente pensar que algo tão simples como uma banana pode ter um impacto tão grande no seu estado emocional. Além disso, as bananas são fáceis de levar, tornando-se um lanche saudável ideal para melhorar o humor em um dia agitado. Então, da próxima vez que você se sentir um pouco para baixo ou estressado, considere pegar uma banana. Ela não só saciará sua fome, mas também pode adicionar um pouco de alegria ao seu dia. O que realmente influencia sua escolha de café? Ao contrário do que muitos pensam, os grãos de café torrados escuros têm menos cafeína do que os torrados claros. Muitos amantes de café acreditam que quanto mais escura a torra, mais cafeína tem. Mas a verdade está no processo de torra. Quando os grãos de café são torrados, eles perdem parte da cafeína devido ao calor. Isso significa que, embora as torrefações escuras possam ter um sabor intenso, a quantidade de cafeína nelas é um pouco menor em comparação com as claras. Por exemplo, uma torra clara comum pode ter cerca de 100 mg de cafeína em 8 onças, enquanto na torra escura esse número pode cair para 90 mg. Então, se você quer um impulso maior de cafeína pela manhã, talvez seja a hora de reconsiderar sua escolha de torra. Você vai continuar fiel ao seu blend escuro favorito, ou vai experimentar algo claro na próxima vez? Vamos revelar a verdade sobre o amor de Da Vinci pelos animais. Leonardo da Vinci, conhecido por seu gênio artístico, tinha um grande coração cheio de amor por todos os seres vivos. Esse gênio da Renascença frequentemente visitava vendedores de pássaros, não apenas por acaso, mas com um propósito nobre. Ele comprava pássaros para libertá-los. Sua compaixão ia além da arte e da escultura, mostrando que seu gênio não se limitava apenas à arte e à ciência. Da Vinci acreditava que cada criatura merece liberdade, e esse sentimento é relevante até hoje. Ao comprar esses pássaros, ele transformava um simples ato de bondade em uma declaração de compaixão. Esse profundo respeito pela vida contribuiu para sua compreensão da natureza, visível em suas observações detalhadas de animais em seus esboços. Então, da próxima vez que você admirar uma obra-prima, lembre-se de que a pessoa por trás do pincel também lutou pela liberdade dos silenciosos. Descubra o que realmente causa o calor dos raios. Um único raio pode atingir temperaturas 5 vezes mais quentes que a superfície do Sol. Isso equivale a cerca de 30 mil graus Fahrenheit, em comparação com apenas 10 mil graus do Sol. Esse calor intenso ocorre devido à rápida expansão do ar ao redor do raio, enquanto ele se move pela atmosfera, criando um arco elétrico que ilumina o céu. A enorme força dos raios demonstra tanto a beleza quanto o perigo da natureza. Cada explosão não é apenas um espetáculo, é um fenômeno natural que desempenha um papel importante em nosso ecossistema. Os raios ajudam a devolver o nitrogênio ao solo, promovendo o crescimento das plantas. No entanto, eles também podem causar incêndios, danificar edifícios e representar sérios riscos à vida. Compreender o calor incrível dos raios nos ajuda a apreciar sua dualidade, tanto fascinante quanto perigosa. O que mais você pode aprender sobre essa incrível força da natureza? Descubra seu potencial com a rede Oprah Winfrey. Em 2011, Oprah Winfrey começou uma nova fase emocionante ao lançar a rede Oprah Winfrey, conhecida como OWN. Este canal foi criado para refletir sua paixão pelo empoderamento pessoal e autodesenvolvimento, oferecendo uma plataforma que inspira os espectadores a melhorarem suas vidas. A OWN oferece uma variedade de programas que promovem a autoanálise, o crescimento e mudanças positivas. Desde documentários emocionantes e séries motivacionais até talk shows envolventes, a rede cria um espaço onde o público pode encontrar apoio e inspiração. A visão de Oprah incluía não apenas entretenimento, mas também a missão de ajudar as pessoas em seu dia a dia. Com foco em histórias inspiradoras e experiências significativas, a OWN convida os espectadores a assumirem o controle de suas jornadas. O canal também se adaptou ao longo do tempo, introduzindo novos formatos e ideias inovadoras, o que o mantém relevante para seu público. Em um mundo muitas vezes cheio de negatividade, a OWN se destaca como um farol de esperança e apoio. Você está pronto para se inspirar?
Você sabia que os Hirakuris Ikuaria bombardearam acidentalmente a embaixada chinesa? Em 1999, durante a campanha militar da OTAN na Jugoslávia, ocorreu um erro trágico quando os Estados Unidos atingiram por engano a embaixada chinesa em Belgrado. Esse incidente catastrófico resultou na morte de 3 jornalistas chineses e gerou uma grave crise diplomática entre os Yershassewa e a China. Inicialmente, os funcionários americanos afirmaram que mapas desatualizados foram a causa desse erro fatal. No entanto, à medida que a investigação avançava, ficou claro que a CIA tinha acesso a mapas precisos da área. Essa descoberta levantou sérias questões sobre o trabalho de inteligência e a responsabilidade. O bombardeio não apenas piorou as relações entre os ZEU e a China, mas também destacou as consequências graves de mal-entendidos em ações militares. Embaixadas são consideradas locais sagrados, e atacar uma delas é uma violação séria do direito internacional. As consequências desse incidente serviram como um alerta, estimulando discussões sobre protocolos militares e a importância de uma inteligência precisa para evitar tragédias semelhantes no futuro. Por que MrBeast está vendendo chocolate? MrBeast, o famoso youtuber conhecido por suas loucuras e ações de caridade, lançou uma marca de chocolate chamada Feastables. Este novo projeto não só agrada seus fãs com um doce delicioso, mas também reflete sua paixão por guloseimas e criatividade. O chocolate Feastables pode ser comprado em seu site e em várias lojas, como Walmart e 7-Eleven, tornando-o acessível a todos. Mas Feastables não é só chocolate. MrBeast se esforça para usar ingredientes de qualidade para que você possa saborear sem aditivos químicos. Ao conectar sua marca a uma boa causa, ele também planeja doar parte das vendas para ajudar os necessitados. Então, ao comprar uma barra de chocolate, você não só se presenteia, mas também faz o bem. Não é incrível? Você já se perguntou por que há tantos tornados na Flórida? A Flórida é o estado com mais tornados por milha quadrada nos EUA. Isso acontece por causa do clima quente e úmido do estado, que cria condições perfeitas para a formação de tornados. Embora você possa imaginar tornados como tempestades enormes e destrutivas, a maioria dos tornados na Flórida é, na verdade, bem pequena e passageira. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Até esses pequenos tornados podem causar danos sérios. Eles costumam aparecer na primavera e no verão, quando o ar quente se encontra com o ar frio, gerando tempestades fortes. O terreno plano da Flórida permite que os tornados se movam livremente, aumentando a chance de danos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um tornado na Flórida, lembre-se de que o clima único tem um papel importante nesse fenômeno extremo. Você sabia que os lagostas têm 2 tipos de pinças? Esses seres incríveis possuem uma pinça grande, chamada de pinça esmagadora, que é feita para quebrar as conchas duras de suas presas. Imagine uma mini broca, lidando com moluscos ou caranguejos. Por outro lado, a pinça menor, conhecida por suas bordas serrilhadas, tem um papel importante em rasgar a carne, facilitando a alimentação das lagostas. Essa adaptação inteligente permite que as lagostas sejam predadores eficazes em seu habitat subaquático. Cada pinça tem uma função única, mostrando como a evolução adaptou sua anatomia para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver uma lagosta, lembre-se de que não é apenas uma iguaria do mar. É um predador bem equipado com ferramentas especializadas para viver no oceano. Você consegue lembrar de outros animais com adaptações tão incríveis? Por que o cimento Portland é importante hoje? O cimento Portland, inventado por Joseph Aspdin em 1824, revolucionou a construção. Recebeu esse nome em homenagem à ilha de Portland, na Inglaterra, cuja cor lembrava a pedra local. Esse material inovador possibilitou a criação de edifícios e pontes mais resistentes. A introdução do cimento Portland marcou um ponto de virada na forma como construímos nosso mundo. A invenção de Aspdin não apenas aumentou a durabilidade das estruturas, mas também impulsionou o rápido crescimento das cidades. As cidades passaram a depender cada vez mais desse material versátil para construir tudo, desde arranha-céus até estradas. Hoje, o cimento Portland é utilizado em todo o mundo em inúmeros projetos, moldando paisagens e sustentando economias. No entanto, sua produção tem impactos negativos no meio ambiente, devido às altas emissões de carbono, o que leva à busca por alternativas mais sustentáveis. Assim, a história do cimento Portland levanta questões importantes sobre nossas práticas de construção.
podemos atender às necessidades de construção enquanto protegemos o planeta. Você já pensou em gaivotas militares? Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Cesare lançou um experimento inusitado para treinar gaivotas a detectar submarinos inimigos. A ideia era original: colocar pequenas câmeras nessas aves para que elas pudessem voar sobre o oceano e identificar ameaças subaquáticas. A esperança era que as gaivotas, que são abundantes na costa, se tornassem os olhos no céu. No entanto, a realidade foi diferente. Essas aves inteligentes não mostraram interesse em servir militarmente, talvez preferindo a liberdade de suas vidas naturais. No final, o projeto foi encerrado silenciosamente quando ficou claro que treinar gaivotas era uma ideia inviável. Este capítulo estranho na história militar destaca a criatividade, mas também os equívocos relacionados ao uso de animais na guerra. Quem poderia imaginar que uma ave teria uma proposta de trabalho tão incomum? Já sonhou em mudar sua vida como um detetive? Essa ideia ganha vida através da incrível jornada de pessoas que usam suas aspirações pessoais para se tornarem algo maior. Por exemplo, uma pessoa que se sentia perdida, imaginando-se como detetive, acende uma faísca de motivação. Essa transformação revela o incrível poder da imaginação e da determinação. O desejo de se tornar um detetive significa adotar qualidades como intuição, persistência e habilidade para resolver problemas. Usando essas características, nosso futuro detetive investiga casos reais, aprende com as dificuldades e gradualmente ganha confiança. Nesse processo, ele não apenas desvenda mistérios, ele descobre seu próprio potencial. Essa jornada destaca que todos podem mudar sua identidade, inspirando-se em seus sonhos e objetivos. Então, qual aspiração pessoal você poderia imaginar hoje que poderia levar à sua própria transformação? Você sabia que o nome Muhammad é o mais popular do mundo? Esse nome, profundamente enraizado na tradição islâmica, ocupa o primeiro lugar entre os nomes no planeta. Mais de 150 milhões de pessoas têm esse nome, superando a soma de nomes populares como João, José e Maria. Muhammad, que em árabe significa o elogiado, homenageia o profeta Muhammad, uma figura religiosa importante no islamismo. Devido à sua relevância cultural e religiosa, muitas famílias muçulmanas escolhem esse nome para seus filhos, destacando um rico legado e devoção. É surpreendente perceber como um nome pode carregar um significado tão profundo e conectar milhões de pessoas de diferentes culturas. Ao contrário de nomes como João, José e Maria, que historicamente foram populares, o total deles é significativamente menor. Essa estatística interessante mostra como os nomes refletem tendências culturais e a forte influência da religião na prática de nomeação ao redor do mundo. Portanto, da próxima vez que você encontrar alguém chamado Muhammad, lembre-se de que eles fazem parte de uma enorme comunidade global, unida por um nome repleto de história e significado. Vamos revelar a verdade sobre Joe Arad. Joe Arad, frequentemente chamado de prisioneiro mais feliz no corredor da morte, tem uma história surpreendente. Com um QI de 46, ele enfrentou muitas dificuldades e preconceitos. No entanto, quando entrou na câmara de gás, ele sorriu, mostrando um espírito inesperado diante da adversidade. O que é ainda mais chocante é que, mais tarde, Joe foi considerado inocente do crime pelo qual foi condenado. Sua história destaca o lado sombrio do sistema judiciário, onde provas erradas e mal-entendidos podem levar a consequências trágicas. O caso de Joe levanta questões importantes sobre saúde mental, justiça e os erros que podem ocorrer quando a sociedade ignora aqueles que não se encaixam nos padrões. Sua história não apenas incentiva a discussão sobre compaixão e compreensão, mas também nos chama a repensar sistemas que podem punir injustamente os inocentes. Como podemos melhorar esses sistemas para evitar tais injustiças? Você sabia que as águas-vivas podem viver para sempre? Esses seres incríveis, especialmente a espécie Turritopsis dohrnii, têm uma habilidade impressionante de alcançar a imortalidade biológica. Ao atingir a maturidade, elas podem voltar à sua forma juvenil através de um processo chamado transdiferenciação. Isso significa que, em vez de envelhecer como a maioria dos seres vivos, elas conseguem transformar suas células e recomeçar. Imagine envelhecer e, de repente, magicamente voltar a ser criança. Essa habilidade única permite que as águas-vivas evitem a morte, dando-lhes uma segunda chance quando enfrentam dificuldades.
Embora na prática não consigam viver para sempre devido a predadores e mudanças no ambiente, suas estratégias biológicas chamaram a atenção dos cientistas. Compreender esse fenômeno pode até inspirar avanços na medicina. Não é incrível como a natureza realiza suas maravilhas? O que há de surpreendente na Austrália? Apesar de ser um país enorme e impressionante, a Austrália muitas vezes fica à sombra das conversas sobre grandes nações. Banho pelo oceano, é famosa por suas belas praias, que se estendem por milhares de milhas. Com características geográficas únicas, como a Grande Barreira de Corais, o maior sistema de recifes de corais do mundo, e paisagens icônicas do mato australiano, este país é um paraíso para os amantes da natureza. Aqui não há apenas paisagens deslumbrantes. A Austrália abriga muitos animais únicos, como cangurus e koalas, que não são encontrados em nenhum outro lugar. Você sabia que a Austrália possui vários climas, desde o tropical no norte até o temperado no sul? Essa diversidade sustenta uma ampla gama de ecossistemas e culturas, tornando o país um lugar fascinante para explorar. Por que você acha que a Austrália merece mais reconhecimento no cenário mundial? A lua cheia realmente causa loucura? Estudos mostram que durante as luas cheias, algumas pessoas podem agir de maneira um pouco mais estranha do que o normal. Muitos acreditam que a luz intensa dessa fase lunar pode provocar comportamentos incomuns, resultando em um aumento de incidentes estranhos e visitas a hospitais. Imagine uma noite em que tudo parece um pouco mais dramático. Brigas surgem, animais de estimação ficam inquietos e algumas pessoas relatam maior ansiedade. Esse fenômeno não é apenas um mito. Pesquisas indicam que realmente há um aumento no número de pacientes nos hospitais durante as noites de lua cheia. Críticos afirmam que isso é apenas uma coincidência, mas os profissionais de emergência frequentemente compartilham histórias sobre o efeito da lua. Com tantas conversas sobre a lua cheia e seu suposto poder, podemos nos perguntar: a gravidade da lua realmente influencia o comportamento humano ou é apenas uma questão de atenção redobrada? E se eu disser que a temporada de bolotas é mágica? Todo ano, os carvalhos se tornam o centro das atenções nessa época especial, produzindo milhares de sementes duras conhecidas como bolotas. Essas bolotas desempenham um papel crucial no ecossistema, servindo como uma fonte vital de alimento para diversos animais. Esquilos as coletam com alegria para estocar para o inverno, enquanto os cervos as comem para manter suas energias. Pássaros se reúnem ao redor dos carvalhos, desfrutando das delícias que lhes dão energia, e até mesmo insetos se beneficiam das bolotas caídas, pois elas se decompõem e enriquecem o solo. A abundância de bolotas não apenas sustenta esses animais, mas também contribui para a biodiversidade da região. Quando os carvalhos soltam suas sementes, eles garantem o crescimento da próxima geração de árvores, criando um ciclo de vida sustentável. Então, da próxima vez que você ver um carvalho coberto de bolotas, lembre-se de que não é apenas uma árvore, é um ecossistema vibrante, cheio de vida e que sustenta a fauna. Você já ouviu falar da Ilha dos Gatos no Japão? Este lugar único, chamado Aoshima, é famoso por ter muito mais gatos do que pessoas. Antigamente, os moradores criavam bichos da seda e mantinham gatos para caçar os ratos que ameaçavam suas colheitas. Com o tempo, à medida que a população humana diminuiu, a quantidade de gatos aumentou, formando uma comunidade incrível de amigos peludos. Os habitantes acreditam que alimentar esses gatos traz sorte, o que dá à ilha um charme especial. Hoje, Aoshima abriga um templo dedicado aos gatos, tornando este lugar imperdível para os turistas que desejam aproveitar sua atmosfera tranquila e entender a importância cultural desses animais de estimação. Pessoas de todos os lugares vão à ilha não apenas para acariciar os gatos amigáveis, mas também para desfrutar da paz que esses guardiões peludos proporcionam. Não é incrível como os gatos se tornaram parte essencial do encanto de Aoshima? Você sabia que Nancy Reagan mudou a história das primeiras damas? Nos anos 80, Nancy Reagan foi a primeira dama e teve uma grande influência, mesmo sendo a última a ocupar esse cargo prestigiado, sem ter um diploma universitário. Naquela época, as expectativas sobre a educação estavam mudando, e sua posição refletia essas mudanças na percepção das qualificações necessárias para um papel tão importante. Embora alguns a criticassem pela falta de formação formal, Nancy usou sua plataforma para apoiar iniciativas importantes, como a campanha Apenas Diga Não contra as drogas. Seu carisma, habilidades de comunicação e determinação permitiram que ela estabelecesse uma conexão única com o público americano.
Como esposa do presidente Ronald Reagan, ela também teve um papel significativo em sua administração. O caminho de Nancy como primeira-dama levantou questões sobre a importância da educação e das qualificações para líderes, um tema que continua relevante até hoje. Por que alguns animais se conectam tão profundamente conosco? A complexidade social de animais como golfinhos e elefantes revela interações surpreendentes com os humanos, ampliando nossa compreensão sobre eles e seu comportamento. Esses seres inteligentes mostram relações complexas não apenas entre si, mas também conosco. Por exemplo, golfinhos formam laços fortes com treinadores humanos, demonstrando habilidades impressionantes de comunicação e profundidade emocional. Da mesma forma, elefantes mostram empatia e comportamento de luto, lembrando-nos de sua capacidade para conexões emocionais. Essas observações desafiam as ideias tradicionais sobre a inteligência animal e incentivam os cientistas a reavaliar como definimos as habilidades cognitivas. À medida que descobrimos essas habilidades notáveis, fica claro que a conexão entre humanos e animais pode ser tanto complexa quanto verdadeiramente enriquecedora. O que isso significa para nossa relação com os animais e nossa compreensão do lugar deles no mundo? Explorar essas conexões nos leva a valorizar a rica vida emocional de nossos semelhantes, lembrando-nos de que compartilhamos este planeta com seres incríveis, capazes de uma compreensão profunda. Você consegue imaginar relógios com cristais? Os cristais de quartzo desempenham um papel fundamental na precisão dos nossos relógios, vibrando 32.768 vezes por segundo. Essa rápida atividade de vibração acontece devido às propriedades especiais do quartzo, que permite converter energia elétrica em movimento mecânico. Quando a eletricidade passa por esses cristais, eles vibram constantemente, criando uma frequência precisa que regula os mecanismos de cronometragem dos relógios. Graças a essa alta frequência, os relógios conseguem acompanhar segundos, minutos e horas com muito mais precisão do que percebemos o tempo. Antes da tecnologia de quartzo, os relógios dependiam de engrenagens complexas e ajustes manuais, o que muitas vezes resultava em erros. Hoje, essa pequena, mas poderosa inovação garante que, ao verificar a hora em uma reunião ou cronometrar sua corrida matinal, seu relógio será preciso e confiável. Não é incrível como componentes tão pequenos podem impactar nossa vida cotidiana? Você sabia que a antiga prisão de Charleston é considerada amaldiçoada? Este local histórico já abrigou alguns dos criminosos mais famosos do Sul, incluindo Lavinia Fisher, frequentemente chamada de primeira mulher serial killer da América. Após sua execução em 1820, começaram a surgir lendas sobre seu espírito. Visitantes da prisão relatam encontros assustadores, como pontos frios que aparecem do nada, sussurros estranhos no ar, e até figuras fantasmagóricas que surgem em fotos. Essas experiências aterrorizantes tornaram a prisão um destino popular para caçadores de fantasmas e amantes de emoções fortes. Ao entrar, você quase sente o peso da história e do mistério que cercam essas paredes sombrias. Seja você cético ou acredite no paranormal, a antiga prisão convida você a explorar seu passado sombrio. Você se atreve a visitá-la e experimentar o sobrenatural por si mesmo? Você sabia que a água quente pode congelar mais rápido? Essa ideia popular, chamada de efeito Mpemba, sugere que a água quente pode congelar mais rápido que a fria, em certas condições. Surpreendentemente, a maioria dos experimentos científicos mostra o contrário. A água fria geralmente congela mais rápido em condições controladas. Mas por que essa crença persiste? Uma das razões pode ser que, às vezes, são feitos experimentos onde a água quente realmente congela primeiro. Fatores como a evaporação de parte da água e diferenças na temperatura ambiente também podem criar situações em que a água quente parece congelar mais rápido. No entanto, quando todas as variáveis são controladas, a água fria geralmente leva a melhor. Compreender esse conceito nos ajuda a entender melhor como a água se comporta em diferentes temperaturas. É um exemplo fascinante de como a intuição nem sempre corresponde à realidade científica. Então, da próxima vez que você for encher o congelador, pode ter certeza de que a água fria vai dar conta do recado mais rápido. Você sabia que na Suécia existe um hotel de gelo? O Ice Hotel, localizado na encantadora vila de Jukkasjärvi, é um lugar único, totalmente construído de gelo.
A cada inverno, este incrível hotel é reconstruído com blocos de gelo, retirados do brilhante rio Torne, garantindo uma experiência nova e mágica a cada ano. Os visitantes podem se hospedar em quartos lindamente decorados, que combinam arte funcional e elegantes esculturas de gelo, tornando cada quarto uma obra de arte única. Imagine-se se aconchegando em uma cama de neve, cercado por paredes de gelo brilhantes. O Ice Hotel não é apenas um lugar para dormir. Oferece diversas atividades, como passeios de trenó puxados por cães, oficinas de escultura em gelo e excursões para ver a aurora boreal, permitindo que os hóspedes mergulhem completamente na maravilha ártica. Com essa incrível combinação de natureza e criatividade, não é de se admirar que pessoas de todo o mundo queiram visitar este emocionante resort de gelo. Quem não gostaria de ficar em um lugar assim? Vamos revelar a verdade sobre pequenos fatos. Você sabia que até as menores informações podem inspirar grandes ideias? Essa ideia nos motiva a continuar pensando e aprendendo, mostrando que cada pequeno fato pode levar a algo maior. Por exemplo, o simples fato de que o mel nunca estraga abre discussões sobre civilizações antigas e suas técnicas de conservação de alimentos. Cada detalhe que descobrimos pode nos conectar a temas maiores, como inovação e desenvolvimento sustentável. Ao nos abrirmos para a curiosidade, aproveitamos cada fato que encontramos, não importa quão insignificante pareça. Então, da próxima vez que você se deparar com um fato pouco conhecido, pense nas grandes ideias que ele pode inspirar. Não é incrível como o conhecimento se acumula, criando infinitas possibilidades para descobertas e criatividade? Vamos manter essa curiosidade. Acredite ou não, a inteligência emocional é mais importante que o QI. A inteligência emocional, muitas vezes chamada de IE, é a capacidade de entender e gerenciar não apenas as próprias emoções, mas também as dos outros. Estudos mostram que ter um alto IE pode levar a mais sucesso em relacionamentos pessoais e no trabalho do que o QI tradicional. Pessoas com alta inteligência emocional geralmente compreendem melhor os outros, o que as ajuda a criar conexões mais profundas. Elas se comunicam de forma mais eficaz e lidam melhor com situações estressantes. Isso pode ter um impacto significativo na liderança em equipe e no fortalecimento de amizades. Em um mundo cada vez mais complexo, desenvolver a inteligência emocional pode ser uma das habilidades mais valiosas que podemos cultivar. Pronto para aumentar seu IE e melhorar sua vida? Prepare-se para se surpreender com a habilidade do seu cachorro. Você sabia que os cães podem entender até 250 palavras e gestos diferentes? Essa incrível capacidade mostra o quão inteligentes são nossos amigos peludos. Seu intelecto é frequentemente comparado ao de uma criança de 2 anos, o que significa que eles compreendem não apenas comandos, mas também as emoções por trás das nossas palavras. Por exemplo, quando você diz passeio ou simplesmente pega a coleira, eles conseguem perceber o que vem a seguir. Essa compreensão está ligada à habilidade deles de captar nosso tom de voz, expressões faciais e linguagem corporal. Os cães também aprendem por repetição e associação. Por isso, treiná-los com comandos consistentes é tão eficaz. Esse impressionante conjunto de habilidades permite que os cães se conectem profundamente conosco, tornando-os não apenas animais de estimação, mas companheiros queridos. Então, da próxima vez que seu cachorro reagir às suas palavras ou gestos, lembre-se de que ele não está apenas adivinhando, ele realmente entende você. E se eu te contar sobre o primeiro-ministro que ficou no cargo por mais tempo? Sir Robert Walpole detém o recorde como o primeiro-ministro que mais tempo serviu no Reino Unido, governando o país de 1721 a 1742. Imagine só, ele ficou no cargo por 21 anos e ajudou a moldar o cenário político da Grã-Bretanha em um período de grandes mudanças. Walpole teve um papel fundamental na definição do que conhecemos hoje como a função de primeiro-ministro. Ele gerenciou habilmente situações políticas complexas, resolvendo conflitos e buscando estabilidade após anos turbulentos no início do século. Seu estilo de liderança se baseava na persuasão e na construção de alianças, o que lhe permitiu manter um forte poder. As pessoas frequentemente se perguntavam se sua influência foi benéfica ou prejudicial para a monarquia e o parlamento. Mas uma coisa é certa, seu tempo no cargo estabeleceu importantes precedentes para seus sucessores. Como ele conseguiu se manter no poder por tanto tempo? É difícil de acreditar, mas farmácias vendiam uísque durante a Lei Seca. Essa reviravolta inusitada na história americana transformou farmácias em locais movimentados para a compra de álcool.
A lei seca, que começou em 1920, tinha como objetivo eliminar o consumo de bebidas alcoólicas. No entanto, criou uma brecha que permitia às farmácias vender o uísque como um produto medicinal. Médicos até prescreviam, alegando que poderia curar várias doenças. Como resultado, muitas pessoas correram para as farmácias locais em busca de seu uísque prescrito, o que levou a um aumento inesperado nas vendas. Alguns farmacêuticos e empreendedores até adicionavam suas misturas para melhorar o sabor do uísque. Esse crescimento inesperado nos negócios mostra como leis rigorosas podem, às vezes, incentivar inovações, mesmo de formas inesperadas. Então, enquanto os oficiais pensavam que tinham parado a embriaguez, eles, involuntariamente, ajudaram-na a prosperar de uma nova maneira. Irônico, não é? Ibu Kota Kastan é realmente tão importante, especialmente no inverno. Esta cidade, famosa por suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, se tornou um centro de entretenimento de inverno, atraindo turistas e amantes de aventuras. Situada em uma pitoresca região montanhosa, Ibu Kota Kastan se transforma em um conto de fadas de inverno, oferecendo esqui, snowboard e paisagens nevadas de tirar o fôlego. A cidade realiza diversos festivais de inverno que celebram tradições locais e esportes de inverno. Famílias e amigos se reúnem para patinar, fazer bonecos de neve e saborear chocolate quente ao lado da lareira. Essa atmosfera animada torna os meses de inverno uma experiência única para moradores e visitantes. Além disso, a localização estratégica da cidade como rota comercial aumenta sua importância global, conectando diferentes culturas e economias. Portanto, se você está pronto para uma emocionante aventura de esqui ou apenas quer aproveitar a aconchegante atmosfera de inverno, Ibu Kota Kastan definitivamente vale a pena visitar nos meses frios. Um fato interessante sobre o cachorro selvagem asiático, também conhecido como Kup Andai. Este incrível mamífero carnívoro vive em grupos e se adapta bem a diferentes ambientes. O cachorro selvagem asiático habita principalmente áreas florestais e montanhosas do sul e sudeste da Ásia. Ele não é solitário, mas sim um ser social. Esses cães vivem em matilhas com uma estrutura complexa, o que lhes permite caçar e sobreviver de forma eficaz. Eles se comunicam e colaboram muito bem, trabalhando juntos para rastrear presas e proteger seu território. Seus fortes laços sociais contribuem significativamente para o sucesso na caça, pois conseguem enfrentar animais maiores do que sozinhos. Não é incrível como o trabalho em equipe desempenha um papel importante na vida desses animais? Compreender seu comportamento pode oferecer uma visão da complexa dinâmica da natureza. Imagine um mouse que se dobra em uma forma plana. Recentemente, cientistas apresentaram um mouse de computador inovador no estilo origami, projetado para fácil armazenamento e transporte. Este gadget inteligente pode ser dobrado em uma forma fina e compacta, tornando-o ideal para bolsos ou mochilas. Quando você precisa dele, basta desdobrá-lo e você terá um mouse totalmente funcional que se conecta ao seu computador sem fio. Esse design não só economiza espaço, mas também reduz a desordem causada por mouses tradicionais e volumosos. O mecanismo de dobra utiliza engenharia precisa para garantir durabilidade com leveza. Perfeito para viajantes e para quem trabalha em movimento, este mouse origami combina princípios de origami com tecnologias modernas, encantando os amantes da tecnologia. Isso pode ser o futuro dos dispositivos portáteis. Com uma abordagem tão única, é definitivamente um passo em direção a soluções tecnológicas mais inteligentes e práticas. O que realmente acontece quando estrelas pop se comportam mal? Em uma reviravolta inesperada, o cantor canadense Justin Bieber foi proibido de entrar na China devido ao seu passado controverso. Essa decisão, baseada em um histórico de comportamentos questionáveis, incluindo prisões e incidentes públicos, destaca as regras rigorosas do país sobre a entrada. As autoridades chinesas buscam melhorar a imagem da nação e manter a ordem pública, barrando pessoas que possam ser vistas como maus exemplos. Os fãs ficaram decepcionados, já que as travessuras de Bieber, como jogar ovos na casa do vizinho e chegar atrasado a shows, contribuíram para sua reputação, que não agradou os oficiais chineses. Essa proibição serve como um lembrete de que o comportamento de celebridades pode ter consequências reais, especialmente em países com valores culturais rígidos. E então, o que você acha? As celebridades deveriam ser responsabilizadas mais severamente por suas ações, ou todos têm direito a cometer erros? As longas pescoços das girafas podem fazer mais do que apenas alcançar as árvores.
É surpreendente pensar que as girafas desenvolveram seus altos pescoços, principalmente para comer folhas em grandes alturas, onde a competição por comida é baixa. Graças à sua incrível altura, elas conseguem desfrutar das folhas mais saborosas, que outros animais não conseguem alcançar. Mas essa não é toda a história. Os machos das girafas também usam seus longos pescoços para um tipo único de competição chamado luta de pescoços. Durante essas competições, eles balançam os pescoços e colidem as cabeças com outros machos, mostrando sua força e dominância, o que é importante para os direitos de acasalamento. Essa combinação de vantagens alimentares e habilidades sociais destaca como a evolução molda não apenas as características físicas dos animais, mas também seu comportamento. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que não se trata apenas de sua altura, é também sobre sobrevivência e prosperidade na natureza. Você sabia que a cor do queijo cheddar vem de uma fruta? O tom laranja intenso que muitos associam ao queijo cheddar não vem do leite ou dos processos tradicionais de maturação. Em vez disso, os produtores adicionam um corante natural chamado urucum, que é extraído das sementes da árvore de urucum, encontrada principalmente em regiões tropicais das Américas. Essa fruta tem sido usada há séculos como corante para alimentos, tecidos e até cosméticos. A cor vibrante é atraente e faz o queijo parecer mais apetitoso nas prateleiras. Curiosamente, o queijo cheddar pode ser feito sem urucum, resultando em um queijo branco ou amarelo pálido. No entanto, a maioria dos consumidores está tão acostumada à versão laranja que pode se surpreender ao descobrir sua origem frutal. Na próxima vez que você saborear um pedaço de cheddar, lembre-se dessa deliciosa fruta que dá vida à sua cor vibrante. Você já se perguntou por que as mulheres espartanas eram únicas? Na Grécia Antiga, a maioria das mulheres tinha direitos limitados e muitas vezes não eram consideradas cidadãs plenas, o que significava que não podiam possuir terras ou tomar decisões importantes sobre suas vidas. No entanto, as mulheres espartanas se destacavam. A sociedade de Esparta valorizava a força e a habilidade militar, levando à crença de que mães fortes criam guerreiros fortes. Essa ideia deu às mulheres espartanas alguns direitos surpreendentes, como a possibilidade de possuir bens e participar de atividades físicas. Diferente das mulheres em outras cidades-estado, elas desempenhavam um papel mais significativo na sociedade, incluindo a administração de propriedades, enquanto os homens estavam em guerra. As mulheres espartanas eram incentivadas a se manterem em forma e até participavam de competições esportivas. Esse status único lhes permitia desfrutar de uma liberdade que muitas mulheres gregas só podiam sonhar. Não é incrível como os valores de uma sociedade podem impactar a vida das mulheres de maneiras tão diferentes? Descubra as bandeiras únicas de Chipre e Kosovo. Você sabia que esses dois países mostram mapas de seus territórios diretamente em suas bandeiras? Essa é uma característica impressionante e rara que os destaca entre as bandeiras do mundo. Chipre, uma ilha no leste do Mediterrâneo, exibe um mapa de sua terra e duas ramificações de oliveira, simbolizando a paz. Por sua vez, a bandeira de Kosovo tem um mapa dourado de seu território em um fundo azul, cercado por 6 estrelas brancas, que representam seus diversos grupos étnicos. Esses designs únicos refletem a identidade dos países e sua história, demonstrando orgulho e individualidade. A maioria das bandeiras nacionais contém símbolos, cores ou emblemas com significados profundos, mas Chipre e Kosovo vão além, mostrando literalmente suas terras. E isso ajuda a transmitir uma forte mensagem sobre sua identidade e soberania. Você já pensou em como as bandeiras contam a história de uma nação? Você sabia que Astra simboliza nosso paraíso dos sonhos? Esta ilha fictícia pinta um quadro de um mundo ideal, onde pessoas e natureza vivem em harmonia. Astra não é apenas um lugar, é uma metáfora vibrante de como poderíamos viver se colocássemos o cuidado com o meio ambiente em primeiro lugar. Imagine paisagens verdes, águas azuis cristalinas e uma rica biodiversidade, onde as pessoas respeitam e cuidam do planeta. Essa ideia nos faz refletir sobre nossas práticas atuais e nos leva a pensar em desenvolvimento sustentável. Ao abraçar o ideal de Astra, podemos trabalhar para proteger nossos recursos naturais e habitats. É um lembrete da beleza da natureza que muitas vezes não percebemos em nossas vidas agitadas, e nos inspira a criar versões reais de Astra.
Como seria nosso mundo se todos nós buscássemos essa existência harmoniosa? Descubra como o ódio de Hitler pela arte moderna se voltou contra ele. Adolf Hitler, conhecido por suas opiniões extremas, tinha um profundo desprezo pela arte moderna, considerando-a prejudicial à cultura alemã. Para mostrar essa suposta degradação, ele encarregou Joseph Goebbels de organizar uma exposição de arte degenerada, que apresentava obras confiscadas de artistas como Paul Klee e Wassily Kandinsky. Em vez de condenar a arte moderna, a exposição se tornou um espetáculo que atraiu muitas pessoas. Para combater o interesse inesperado, Goebbels impôs medidas rigorosas para desviar os visitantes da apreciação das obras. Ele encheu as galerias com decorações de mau gosto e até expôs pinturas ao lado de slogans que zombavam delas. A ironia é que, em vez de envergonhar esses artistas, a exposição atraiu multidões, destacando a criatividade que Hitler tentava reprimir. Essa tentativa fracassada se tornou um momento importante na história da arte, mostrando como a censura pode despertar curiosidade e admiração. Você sabia que, no bosque nasceu uma árvore, soou no espaço? Em dezembro de 1965, durante a missão Gemini 6, os astronautas Wally Schirra e Tom Stafford criaram um momento incrível, sendo os primeiros músicos a tocar uma canção do espaço. Usando uma gaita de boca contrabandeada e pequenos sinos, eles tocaram a melodia festiva, brincando ao relatar a observação de um OVNI com um piloto vestido de vermelho. Essa apresentação divertida trouxe o espírito do Natal para o vazio do espaço, mostrando como a música e as tradições podem unir as pessoas, independentemente das distâncias. A performance alegre não só divertiu seus colegas na Terra, mas também lembrou a todos sobre as alegrias e conexões que a temporada festiva pode inspirar. Esse encantador incidente ajudou a criar memórias inesquecíveis e destaca como até mesmo na imensidão do espaço, o riso e a celebração podem prosperar. Você pode se surpreender. O telégrafo Chappe, na França. Na década de 1790, o inovador sistema de telégrafo de Chappe revolucionou as comunicações em toda a França. Inventada por Claude Chappe, essa rede incomum de torres de sinalização usava braços mecânicos para transmitir mensagens rapidamente de uma torre para outra. Imagine estruturas altas com longos braços de madeira que se moviam em padrões sincronizados para passar informações. Esse sistema permitia que mensagens viajassem até 12 milhas em apenas alguns minutos. Quando a visibilidade era boa, os operadores podiam enviar mensagens usando um código de posições dos braços, permitindo atualizações sobre movimentos militares e notícias do dia. O telégrafo Chappe foi um grande avanço na tecnologia de comunicação, estabelecendo as bases para futuras inovações, incluindo o telégrafo elétrico e as telecomunicações modernas. Foi uma conquista impressionante da engenharia, que demonstrou o desejo da humanidade de se conectar a longas distâncias, uma necessidade vital que persiste até hoje. Você consegue imaginar como seria a vida sem esse sistema? Vamos descobrir a verdade sobre o Dia de São Patrício. Essa festa vibrante é celebrada todo ano, no dia 17 de março, em homenagem a São Patrício, o querido padroeiro da Irlanda. A ele é atribuído o mérito de ter trazido o cristianismo para a Irlanda, e ele é famoso por usar o trevo para explicar a Santíssima Trindade. Hoje, pessoas ao redor do mundo comemoram esse dia com desfiles, música e, claro, roupas verdes brilhantes. Você pode ver pessoas usando chapéus verdes estilosos e meias festivas todas animadas. Grandes cidades como Dublin e Nova York realizam desfiles espetaculares, mostrando danças irlandesas tradicionais, música e orgulho cultural. Curiosamente, a cor verde simboliza a primavera e o renascimento na cultura irlandesa, tornando-a uma escolha apropriada. Embora muitos desfrutem de uma pinte de Guinness, o tradicional stout irlandês, a celebração se tornou uma festa mais ampla da cultura irlandesa para todos. Não importa se você é irlandês ou não, é um momento de confraternização, alegria e talvez um pouco de travessura. Então, se você está procurando uma maneira divertida de mergulhar na cultura, o Dia de São Patrício é a ocasião perfeita. Você vai se surpreender. Uma cabra no exército. William Windsor Prearme, conhecido como Cabo Willie, era uma cabra da raça Cachemire, que serviu com orgulho no Batalhão Real de Gales, do Exército Britânico de 2001 a 2009. Esse soldado único não era apenas um mascote. Ele teve um papel importante em elevar o moral das tropas em tempos difíceis.
Willie era muito querido e frequentemente podia ser visto em seu pequeno uniforme militar em desfiles e eventos. No entanto, a carreira militar da cabra não foi isenta de problemas. Ele foi rebaixado por mau comportamento em uma celebração real, o que certamente causou surpresa. Mesmo assim, o charme e as travessuras do cabo Willie o tornaram um favorito entre os soldados e o público. Sua presença trazia risadas e camaradagem, lembrando a todos que até mesmo no exército um pouco de diversão pode fazer a diferença. Você já ouviu falar de uma cabra com uma história tão incrível? Você pode se surpreender. Motosserras e partos. As motosserras, conhecidas hoje por seu uso na exploração florestal e limpeza de terrenos, na verdade surgiram na Escócia no final do século XVIII, para um propósito bem diferente. Elas foram criadas para ajudar em um procedimento médico chamado simpisiotomia, que consistia em alargar a pelve durante partos difíceis. Os primeiros modelos não eram ferramentas potentes como as que conhecemos hoje. Funcionavam manualmente e tinham o objetivo de ajudar médicos a salvar vidas, tornando o parto mais seguro, tanto para mães quanto para bebês. Somente no século XX, as motosserras foram adaptadas para cortar madeira e se tornaram a ferramenta que conhecemos atualmente. Essa transformação única de um instrumento cirúrgico para equipamento de lenhador destaca como as ferramentas podem evoluir ao longo do tempo e encontrar novos usos. Você consegue imaginar como veríamos as motosserras de forma diferente se lembrássemos de sua origem como ajudantes no parto? Difícil de acreditar, mas Top Gear quebrou recordes. Em 2013, este incrível programa de carros se tornou a produção documental mais assistida na televisão, ganhando um recorde do Guinness. Imagine, cerca de 350 milhões de espectadores de mais de 200 países. Top Gear não é apenas sobre carros. É uma mistura emocionante de humor, manobras ousadas e aventuras automotivas que agradam a todos os públicos. Desde viagens emocionantes até desafios malucos, o trio dinâmico do programa trouxe um estilo único que manteve os espectadores grudados. Com seu formato envolvente, Top Gear ultrapassou fronteiras, mostrando tanto o humor britânico quanto as culturas automotivas internacionais. Os espectadores aguardavam ansiosamente cada episódio, e muitos se tornaram fãs dedicados. O enorme alcance do programa destaca como a paixão por carros pode unir pessoas ao redor do mundo, o que fez Top Gear ser tão cativante a ponto de atrair uma audiência tão grande. Descubra o que realmente acontece ao explorar o Brasil. O Brasil é um país enorme, ocupando o 5º lugar em tamanho no mundo. Para você ter uma ideia, sem contar o Alasca, o Brasil é até maior que os Estados Unidos. Ele cobre quase metade da América do Sul, abrangendo impressionantes 48% do continente, o que significa que há muito para ver e fazer. Com uma população de cerca de 220 milhões de pessoas, o Brasil tem muito mais habitantes do que a Rússia, que tem 144 milhões. Esse tamanho gigante contribui para a riqueza de culturas, idiomas e ecossistemas. Desde as florestas tropicais verdes da Amazônia, cheias de vida selvagem, até as ruas vibrantes do Rio de Janeiro, o Brasil é repleto de vida e diversidade. Imagine-se dançando samba durante o carnaval ou saboreando uma feijoada com amigos. Cada região oferece experiências únicas que refletem a história e as tradições variadas do país. Então, o que você está esperando? Mergulhe na aventura que o Brasil tem a oferecer. Prepare-se para se surpreender com a popularidade do Super Bowl. Todo ano, milhões de fãs em todos os Estados Unidos assistem a este emocionante campeonato. O Super Bowl não é apenas um jogo de futebol, é um fenômeno cultural que atrai cerca de 100 milhões de espectadores. Famílias se reúnem em frente à TV, amigos fazem festas e as pizzarias não conseguem dar conta dos pedidos. O que torna esse evento tão especial não são apenas os momentos emocionantes em campo, mas também os shows luxuosos no intervalo com os melhores artistas e as propagandas inesquecíveis que todos comentam. A expectativa cresce durante toda a temporada, atingindo seu auge neste grandioso evento todo fevereiro. Fãs de diferentes classes sociais se unem para celebrar seus times favoritos, tornando o Super Bowl uma combinação única de esporte, entretenimento e espírito comunitário. Então, o que você está esperando? Marque no calendário o próximo Super Bowl e junte-se à emoção. Trabalho em equipe surpreendente. Como as formigas constroem pontes vivas. As formigas soldado e legionárias não são apenas insetos minúsculos, elas são arquitetas incríveis. Essas formigas demonstram habilidades estratégicas impressionantes, especialmente na construção de pontes vivas.
Imagine milhares de formigas trabalhando juntas para superar buracos ou terrenos difíceis. Elas rapidamente conectam seus corpos, formando uma ponte que permite que outras formigas atravessem com segurança, sem congestionamentos. Essa formação genial ajuda na movimentação mais eficiente de comida e recursos. É impressionante que essas pontes vivas possam suportar muitas formigas ao mesmo tempo, mesmo em direções opostas. Essa adaptabilidade surpreendente mostra não apenas o trabalho em equipe, mas também a inteligência do grupo. Embora as formigas individuais sejam pequenas, seus esforços conjuntos as transformam em uma poderosa força da natureza. Então, da próxima vez que você ver um formigueiro, lembre-se de que elas podem atravessar uma ponte feita completamente de suas companheiras, todas trabalhando juntas por um objetivo comum. Por que a dança floss atrai tanto a todos? Esse divertido movimento de dança começou como um simples meme da internet e se tornou uma sensação mundial. Ele surgiu do jogo Fortnite e conquistou a todos com seu ritmo marcante e passos fáceis. Quando as pessoas começaram a compartilhar suas versões online, a dança bombou nas redes sociais e milhões se juntaram à diversão. Seus movimentos únicos ressoaram, mostrando uma tendência cultural curiosa, onde comunidades se unem em torno de ações lúdicas e repetitivas. No entanto, nem todos a aceitaram. Algumas escolas até proibiram a dança floss, acreditando que ela distrai os alunos dos estudos. Essa mistura de alegria e controvérsias destaca como algo tão divertido quanto um movimento de dança pode gerar discussões sobre tendências e distrações em nosso dia a dia. Portanto, seja você um profissional ou esteja tentando pela primeira vez, a dança floss nos une com sua energia contagiante. Você pode se surpreender. Os quadrados vêm dos círculos. A ideia de um quadrado, que muitas vezes vemos como uma figura simples, na verdade tem raízes fascinantes no círculo. Matemáticos e artistas antigos eram fascinados pela simetria perfeita de ambas as formas. O círculo, conhecido por seu raio constante a partir de um ponto, serve como base para entender outras figuras geométricas. Com o tempo, ao explorar as conexões entre diferentes formas, as pessoas começaram a representar quadrados, não apenas na matemática, mas também na arte e na arquitetura. Essa evolução mostra o quão interligado é nosso entendimento de geometria e demonstra que o design, muitas vezes, é uma mistura de diferentes elementos. Desde as antigas pirâmides até os edifícios modernos, a relação entre quadrados e círculos nos ensina sobre a beleza e a complexidade das formas em nosso mundo. Não é surpreendente pensar em quão longe a geometria chegou? Muitos não sabem, mas os acampamentos de verão podem assustar. O filme Sexta-feira, 13 foi gravado em um lugar real chamado Acampamento Nobo Bosco, que se tornou famoso por sua ligação com esse terror. Após o lançamento do filme, muitos pais começaram a se preocupar que seus filhos poderiam se assustar com as histórias sobre o acampamento, resultando em uma queda no número de visitantes. Para lidar com essa reputação, o acampamento Nobo Bosco teve que emitir avisos, garantindo ativamente às famílias que o acampamento é um lugar seguro e divertido, completamente desvinculado da trama assustadora do filme. Essa situação mostra como um filme pode mudar a imagem de um acampamento de verão, transformando um lugar alegre em uma fonte de preocupação para algumas famílias. É impressionante como a arte influencia a realidade, até mesmo em um acampamento infantil querido. Você é corajoso o suficiente para visitar um acampamento com uma história tão assustadora? Incrível, mas é verdade. Rjukan vive na escuridão. Esta encantadora vila norueguesa fica quase totalmente mergulhada na escuridão por vários meses, de setembro a março. Durante esse longo período, o sol mal aparece, deixando o vale em constante sombra e criando uma paisagem assustadora, mas bonita. Para lidar com essa atmosfera sombria, a cidade adotou soluções inovadoras, instalando enormes espelhos que refletem a luz solar para a vila. Esses espelhos capturam habilidosamente a luz solar limitada e a espalham por todo Rjukan, iluminando as casas e elevando o ânimo dos moradores. Quando a luz é refletida, transforma a vila em um lugar vibrante, mesmo nos dias mais escuros. A instalação desses espelhos não apenas demonstra a engenhosidade humana, mas também destaca a importância da comunidade e da resiliência diante dos desafios naturais. O que você acha que os moradores sentem com essa brilhante solução iluminando seus meses de inverno sombrios? E se você não conseguir visualizar pensamentos ou imagens? Algumas pessoas vivem uma condição surpreendente chamada a fantasia multissensorial, que afeta seu modo de pensar.
Pessoas com essa característica não têm diálogo interno nem a capacidade de criar imagens mentais, enquanto a maioria de nós consegue imaginar um pôr do sol ou ouvir uma música favorita na cabeça. Aqueles que sofrem de afantasia percebem que sua mente funciona de forma diferente. Imagine como é difícil lembrar de um evento sem uma imagem clara para te guiar. Essa forma única de processar informações pode ser tanto interessante quanto desafiadora. Pesquisas mostram que a fantasia não afeta apenas imagens visuais, mas também outros sentidos, pois algumas pessoas não conseguem ouvir sons ou sentir sensações internamente. É surpreendente, mas essa condição, muitas vezes, passa despercebida até a vida adulta, e muitos não entendem porque seu modo de pensar é diferente dos outros. Compreender a fantasia multissensorial pode nos ajudar a valorizar a incrível diversidade da experiência humana. Você já parou para pensar em quão diversos são nossas mentes? É verdade que o Watts-Bar II é o reator mais novo da América. Em 2016, o reator Watts-Bar II foi inaugurado, tornando-se o primeiro novo reator nuclear nos Estados Unidos em 20 anos. Essa conquista é um marco importante não só para a geração de energia, mas também para inovações tecnológicas. A energia nuclear sempre foi um tema relevante, e o Watts-Bar II mostra os avanços em segurança e eficiência que a tecnologia moderna oferece. Com o aumento das preocupações sobre as mudanças climáticas, a energia nuclear se torna uma opção viável para gerar energia mais limpa em comparação com combustíveis fósseis. Com foco na redução das emissões de carbono, enquanto atende à crescente demanda por energia, o Watts-Bar II demonstra como os Eshua Fatua estão repensando sua abordagem à geração de energia. Este reator, construído no Tennessee, reflete o compromisso do país em investir em soluções energéticas modernas, dentro de uma estratégia geral para um futuro sustentável. Então, isso pode ser o começo de uma nova era para a energia nuclear na América. No Japão, algumas pessoas são fascinadas pela ideia de comer carne crua, o que causa surpresa e preocupações com a saúde. Pratos como o sashimi e yukoi mostram o amor cultural por ingredientes frescos, mas existem riscos ocultos. Consumir carne crua pode levar a infecções alimentares, incluindo doenças parasitárias e bactérias como E. coli ou salmonella. Apesar desses perigos, muitos japoneses consideram a carne crua uma iguaria, frequentemente associando-a à alta gastronomia e ao tradicional domínio culinário. A atitude cultural em relação à comida e à saúde desempenha um papel importante nessa preferência. Para muitos, a vontade de experimentar algo diferente supera os riscos, levando a discussões vibrantes sobre os limites culinários. Este é um exemplo fascinante de como a cultura molda nossas preferências alimentares e percepção de segurança. Embora desfrutar de carne crua possa ser emocionante, é importante entender as precauções necessárias para minimizar os riscos à saúde. Então, o que você acha? Teria coragem de experimentar carne crua? Adivinhe o que realmente encanta no Parque dos Dinossauros Gonda? Este lugar incrível oferece aos visitantes uma atração inesquecível, onde eles são engolidos simbolicamente por um dinossauro gigante. Imagine-se em um mundo com enormes réplicas de dinossauros que rugem e se movem, fazendo você sentir que voltou à Era Jurássica. Nessa experiência única, os turistas participam de um cenário divertido, onde um dinossauro gigante parece prestes a engoli-los, tudo de forma bem-humorada. É uma combinação de aprendizado e diversão, pois as famílias aprendem sobre essas criaturas magníficas enquanto se divertem em uma brincadeira criativa. Crianças e adultos podem tirar fotos incríveis e rir, tornando a visita inesquecível. O Parque dos Dinossauros Gonda vai além dos parques de diversões comuns, oferecendo essa experiência interativa que desperta a curiosidade sobre os dinossauros e seu mundo. Então, se você é fã de dinossauros ou apenas procura um dia divertido, este parque tem algo para todos. Pronto para embarcar em uma aventura com dinossauros? Doenças cardíacas podem surgir de repente. Você está preparado? Muitos não percebem que a morte súbita é o primeiro sinal mais comum de problemas cardíacos. Esse fato alarmante destaca como muitas doenças cardiovasculares podem se desenvolver sem que a pessoa perceba, muitas vezes sem sintomas evidentes. Quando surgem sintomas como dor no peito ou falta de ar, pode ser tarde demais e a situação pode ser grave. Essa realidade enfatiza a importância crítica de exames médicos regulares, que podem ajudar a identificar problemas potenciais em estágios iniciais. Médicos podem avaliar a saúde do seu coração,
e sugerir mudanças no estilo de vida, como uma alimentação equilibrada e atividade física regular. Mudanças simples como essas podem reduzir significativamente os riscos associados a doenças cardíacas. Lembre-se de que um enfoque ativo na saúde do seu coração pode salvar sua vida. Portanto, não espere por sinais de alerta. Agende um exame, faça mudanças no seu estilo de vida e assuma o controle da saúde do seu coração hoje mesmo. Conheça a criaturinha da Terra, o Patu de Iguá. Pode parecer surpreendente, mas o Patu de Iguá, uma incrível aranha que vive na Colômbia, é a menor aranha do mundo. Seu tamanho é de apenas 0,37 milímetros. E ele é tão pequeno que pode facilmente se acomodar na ponta de um lápis, passando despercebido. Apesar de seu tamanho, o Patu de Iguá é um exemplo incrível da biodiversidade entre as aranhas. Ele mostra como a natureza pode criar seres surpreendentes com adaptações únicas que lhes permitem prosperar em diferentes condições. O Patu de Iguá pertence a um grupo conhecido como Mismenidae, famoso por suas teias finas e tamanho diminuto. Os pesquisadores frequentemente precisam usar potentes microscópios para estudar essas pequenas criaturas de perto. Embora não causem medo como seus parentes maiores, o Patu de Iguá contribui para a complexa rede de vida em seu ecossistema. Então, da próxima vez que você pensar em aranhas, lembre-se de que o tamanho não define a importância na natureza. Em março de 2021, uma incrível obra digital do Beeple, chamada Every Day's The First 5,000 Days, ganhou as manchetes ao ser vendida por impressionantes 69,3 milhões de dólares em um leilão da Christie's. Esse preço extravagante estabeleceu um novo recorde para o NFT mais caro já vendido. O que torna essa obra tão especial? Basicamente, é um colagem digital de 5.000 imagens individuais, cada uma representando um dia da jornada artística do Beeple ao longo de mais de 13 anos. Essa venda não apenas destacou o valor da arte digital, mas também mostrou uma mudança cultural em direção à aceitação da tecnologia blockchain nas áreas criativas. Com o crescente interesse por NFTs, muitos artistas estão agora explorando esse território digital, questionando o futuro da posse e da distribuição da arte. A revolução dos NFTs mudará nossa percepção da arte? A empolgação em torno dessa venda sugere que isso é bem possível. E se eu disser que as corujas têm pernas escondidas? Apesar de sua aparência robusta e peluda, muitos ficam surpresos ao descobrir que a maior parte das pernas das corujas, na verdade, se esconde sob seus corpos arredondados. Esse design inteligente as ajuda a manter o calor e a parecer fofas, economizando energia. Quando essas criaturas incríveis voam, suas pernas podem se estender, permitindo que vejamos seu comprimento total. No entanto, as corujas geralmente mantêm suas pernas principalmente escondidas quando estão empoleiradas ou descansando. Essa adaptação não serve apenas a um propósito estético, ela as ajuda a serem caçadoras discretas, já que seus corpos camuflados se misturam perfeitamente ao ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma coruja, lembre-se de que suas impressionantes pernas estão lá, apenas fora de vista, desempenhando um papel importante na sobrevivência e no comportamento da ave. Legal, né? E se eu te contar sobre o enigma do nível da água? Em 1963, foi realizada uma avaliação importante na região da Mata, focando na eficácia da gestão dos recursos hídricos. Cientistas e engenheiros analisaram como a região lidava com a água. O objetivo era entender quão bem os sistemas locais controlavam o fluxo de água, algo crucial em áreas agrícolas, onde a irrigação é fundamental para a colheita. Os resultados dessa avaliação foram significativos, pois forneceram insights sobre práticas de gestão da água que podem aumentar a produtividade e resolver problemas causados por secas ou enchentes. Compreender esses níveis de água ajudou os agricultores a otimizar suas técnicas de irrigação e permitiu que as autoridades locais planejassem melhor as necessidades futuras de água. Até hoje, as lições aprendidas em 1963 continuam a influenciar as estratégias modernas de gestão dos recursos hídricos. Não é incrível como avaliações do passado podem moldar nosso uso da água hoje?